Olá pessoal, muito boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui na página oficial do Facebook do PoloCast. Estamos começando mais uma edição nesta quarta-feira com muito calor, com muito assunto bacana para a gente conversar daqui a pouquinho. Dirceu Paulo Filho, Dirceuzinho, boa noite, tudo bem? Alô galera, boa noite. Hoje é um dia especial com o ícone da política regional do estado de São Paulo. Sidney Rocha aceitou o convite, sempre solícito com a gente, sempre brincalhão, a parte que vocês não conhecem. O cara aqui é nota 10, viu? Pode acompanhar aqui o PoloCast que hoje vai estar show. Não é, Sidney? Um abraço para vocês, um prazer estar aqui. Como eu disse agora há pouco, vim aqui porque sou raçudo ainda até hoje. Foi mesmo. Uma gripe muito forte me atacou ontem e hoje eu passei o dia todo de resguardo, né, e fazendo inalação para poder estar aqui hoje. Então, quem estiver nos assistindo, me perdoe que eu vou dar umas tossidas aqui, porque quem fumou antigamente, como eu fumei durante 50 anos, não tem saída. A sequela fica, não adianta chorar, reclamar. Então, toda vez que me dá gripe, me dá tosse também, ó. Aí, ó. Mas tá valendo, viu, Sidney? Igual que tava brincando com você hoje no WhatsApp. Se você tiver rouco, se tiver com tosse, se tiver gripado, a sua voz é inesquecível, né? Não é, Gustavo? De comunicação ele entende muito, né? Nós vamos falar sobre comunicação, vamos falar sobre política, vida pessoal, vamos falar sobre muita coisa, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar, então, esse bate-papo com o Sidney Rocha, mas antes queria convidar o pessoal a participar junto com a gente. Já tem mais de 100 pessoas, 150 pessoas assistindo a gente aí ao vivo, na transmissão do Facebook. O pessoal que quiser participar pode mandar o seu comentário, pode marcar um amigo para participar aqui do PoloCast desta quarta-feira e para concorrer a prêmios, né, Dirceuzinho? Teremos sorteios no final do programa de hoje. Muito sorteio legal, como sempre, né? Acompanhe a gente até o final que vocês vão ter muita surpresa por aí. É isso aí, agradecer o pessoal lá do Supermercado Tiãozinho, né, que tá chegando em Pedregulho, nosso parceiro aqui desde o primeiro programa. A gente tá mostrando aqui a logo do Supermercado Tiãozinho junto com a gente. Logo, logo, em Pedregulho, o pessoal que quer fazer as compras em Franca, eles já entregam em casa também para vocês. Sorteio daqui a pouquinho, só passando rapidinho. Teremos o sorteio lá da Grelha de Fogo de Franca, o rodízio para você e mais um acompanhante. Teremos também 2 Pix, né? Um Pix de R$100 da RR Multimarcas, outro de 100 do Thiago Propagandas e também um kit de churrasco lá da Casa de Carne Silva. Legal demais. Então vamos lá, né, Gustavo? Todo mundo quer saber do nosso Dr. Sidney Franco da Rocha. Não chama de doutor, não. Sidney. Sidney Rocha, Sidney Franco da Rocha. Sidney Rocha é o nome de guerra. É o nome de guerra. Sim. Apesar que o Franco da Rocha também todo mundo conhece como, né? Também pega, a gente estava falando hoje que é um nome forte, né? Aham. Sidney Franco da Rocha. O Gustavo comentou isso mesmo. Sidney, então vamos começar, vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira na comunicação, então, né? Já que a gente está falando aqui sobre comunicação, né, Dirceuzinho, antes de começar A resenha tava legal, hein? A resenha já estava boa logo de cara, né? Daqui a pouquinho a gente vai para a área da política, que o pessoal quer saber muito também. Mas vamos dar início, então. Eu queria que o senhor contasse para a gente como que começou essa história toda que o senhor falou, são mais de 60 anos? Mas não, 60. 60, Para exato. fazer, em janeiro serão 60 anos em janeiro, ainda não fez. Muita história. 59 vários meses. Começou assim. Quando a gente veio de Tirapuã para Franca, muito pobre, muita dificuldade. Mamãe teve muita coragem, a dona Quita, que eu pude homenageá-la depois com um viaduto, acho que muito merecido. Ela disse para o Joaquim Franco: vamos para Franca com os meninos que eles precisam continuar estudando. Niura, minha irmã mais velha, fazia quarta série, aquele tempo era primeiro a quarto ano, depois ginásio, primeira a quarta série, depois o colegial, era diferente de hoje. E Patrocínio Paulista, a gente ia no caminhão da prefeitura fazer o ginásio, o ginasial. E ela terminou a quarta série e precisava continuar estudando. Eu estava na segunda. Aí mamãe, dona Quita, falou: eu vou para Franca. Vamos, Joaquim. Ele falou: eu não vou. Eu falei: então eu vou com os meninos. A gente veio com muita dificuldade. Viemos para a periferia de Franca. E eu arrumei uma caixa de engraxate e fui lá para a esquina, engraxava um sapato e tal. Depois consegui no jornal Comércio da Franca
entregar jornal. Então, de madrugadinha eu entregava jornal. Do jornal fui para a oficina. Na oficina do jornal eu aprendi aquela máquina chamada linotipo, que faz as letras de antigamente, agora não é mais assim. Fazia as letras que saíam no jornal. Mas como ela tinha uma caldeira de chumbo, que é para fazer as linhas com as letras, ela dava intoxicação do fígado. Nossa. E eu não me cuidei, molecão, né? Nessa altura eu estava já com uns... Quando eu vim para Franca eu tinha 13 anos. Nessa altura aí da história eu tinha uns 16, 17 anos já. E saía do jornal, às vezes, tarde da noite, em vez de beber leite, ela beber cerveja e tal. Bom, moral da história, com atacado no fígado, eu não tive condição de continuar na oficina. Tratei do fígado, fiquei bom, fui para a redação do jornal. Na redação, eu fazia revisão de provas que era lá para o que ia sair no jornal, corrigia, ver se estava escrito conforme o original. Depois aprendi a redigir e um dia teve um concurso, em 1964, janeiro. Teve um concurso na Rádio Piratininga de Franca, hoje Rádio Difusora. Eu fiz o concurso, eu e o Valdes, tinha uma fila. Falei, isso aqui não vai dar para arrumar um emprego, não. Aí deu certo, eu e o Valdes Rodrigues passamos. Que inclusive o Valdes é aqui de Pedregulho. Sim, verdade. E eu sou bunda vermelha do Tirapuã. Aí entramos os dois, ele para fazer programa musical, jovem e tal, e eu para fazer a notícia. Inclusive ele me gozava muito, né? Ele tirava sarro em mim dizendo o seguinte: olha, as menininhas estão me ligando, viu? As menininhas estão me ligando. E você, quem liga para você? Eu falei, só os barbados, políticos e tal, né? E com o tempo, fui repórter e tudo. E num certo momento, aí fiquei entre essas duas rádios, no outro, aí abriu a Rádio Imperador, fui convidado para ir para lá. Fui para a Rádio Imperador, de apresentador do noticiário passei a diretor artístico e depois, com o tempo, montei o Boca no Trombone. O Boca no Trombone nasceu, aí já era Rádio Difusora e não mais Piratininga, num bico que eu fazia lá. Eu escrevia para o pessoal apresentar. Aquele tempo era locutor vozeirão, né? E atenção, Brasília, Rio, era assim. Aí o cara que fazia a polícia começou a faltar. E eu comecei a fazer polícia e criei um estilo para fazer a polícia. Uhum. E isso deu certo. Dali virou um programa que foi o Boca no Trombone. E por que Boca no Trombone? Que me fez. Eu sou produto do Boca no Trombone. E hoje existe muito genérico até hoje do Boca no Trombone. E como é que surgiu o nome? Eu, quando era menino no Tirapuã, 7 anos, 6 anos, eu ia com o papai lá no bar do Zé Pereira, na Praça Central de Tirapuã, e os adultos, os velhos, os adultos iam discutir política. E a dona Elza, que era esposa do Zé Pereira, ela me dava sorvete. Então toda vez que meu pai ia lá, eu chegava toda semana e dizia: pai, o senhor não vai lá no bar do Zé Pereira? Quer dizer, eu ia porque ela me dava sorvete. E lá eu escutava os adultos falar: olha, você viu o Hugo Borg, o Getúlio Vargas botou a boca no trombone, que era quando... Tá explicado. Quando chiava contra alguém, né? Então, foi isso. Aí, quando eu tive o meu programa, eu pus Boca no Trombone. E o Boca no Trombone acabou nascendo porque eu procurava ajudar muito as pessoas pela rádio. Mas aí comecei a ver que os políticos não davam muita bola. Não eram muito sensíveis às reivindicações da população. E eu pensava, cara, eu não gostava de política. Eu falei, caramba, esses caras são eleitos para ajudar o povo. Eles não estão ajudando, porque o povo vem aqui lá fazer uma fila. Foi passando o tempo, o Boca no Trombone foi tendo audiência. Chegou um momento tal que ele devia ter mais de 80% de audiência. Sim. Era uma loucura. Aí, eu falei, mas
eles não atendem. Então, eu falei, quer saber da coisa? Eu vou ser vereador. Eu não gostava de política. Eu vou ser vereador para ajudar esse povo. Eu ficava atendendo gente. Meu programa era das 11 às 11h30. Eu ficava atendendo gente da 11h30 a 1h da tarde, todo santo dia. É a fila de gente que tinha. Eu falei, não, mas isso está errado, que não pode ser assim. Então, fui ser vereador. Fui o vereador mais votado da história de Franca. 6 anos de vereador e radialista, não conseguia nada, porque tudo dependia do prefeito. Sim. E olha bem, você é prefeito, então ajuda o povo aí. Aí eu falei, é o prefeito que resolve tudo, então eu vou ser prefeito. Foi muito interessante, porque eu era povão. E Franca até então era uma cidade muito voltada a eleger só tradicionalistas. Eu era um revolucionário. Pobre, revolucionário, agressivo e etc, etc. Eram 10 candidatos. Foi uma loucura, sem dinheiro. 10 candidatos? 10. Sem dinheiro, sem nada. Aquele tempo tinha sublegenda, né? Então cada partido lançava 3. Nossa! Era uma loucura aquele negócio. Aí, então, enfim, 10 candidatos, ganhei a eleição. Foi muito engraçado. São particularidades, mas é bom contar aqui para quem estiver nos assistindo. Tem muita gente que me acha arrogante, metido, eu sei disso, muita. Mas também não faço questão de ser muito humilde também, né? Porque aprendi na minha vida que os humildes, eles passam por cima. Então, de vez em quando, tem que... Às vezes, a pessoa ser educada, eles acham que você é bom. Exatamente. Bom, aí assumi a prefeitura e foi muito interessante, porque eles não estavam acostumados a ter prefeito povão. Eu era povão, eu fui eleito pela periferia. Pela periferia mesmo, em 82. E aí, nas reuniões sociais, estamos bem, hein? Agora nós vamos ser governados por uma radialista. A radialista, naquele tempo, as rádios de rede, eram rádios de rede. Então vinha gente de tudo quanto era lado, eles iam, por exemplo, para Marília. Dava o cano lá, comprava, fazia rolo, a rede transferia para Ribeirão Preto. Fazia rolo em Ribeirão Preto, transferia para Franca. Fazia rolo em Franca, mandava para outro lugar. E o radialista, então, ficou com a imagem de canista, certo, vagabundo e tal. Tanto é que o dia que eu passei no concurso do rádio, que eu cheguei muito feliz lá em casa, o Joaquim Franco, meu pai, falou, isso é empreguinho de vagabundo. que era a fama que o radialista tinha. Então, ele tinha essa imagem, eu fiz um trabalho muito sério, não fui malandro, não fui nada, sempre paguei minhas contas direitinho, mesmo quando não tinha muita condição, mas apertava e dava um jeito. Aí, nas rodas sociais, eu sabia que eles falaram, muito bem, hein? Então agora nós vamos ser governados por um radialista. Estamos bem, hein? Eu sabia disso. Falei, vou mostrar para vocês o que é um bunda vermelha e o que é um radialista. Sim. E fiz a primeira administração, 4 anos e 3 meses. Nesse meio tempo, Quércia ganhou para governador, me convidou, mas antes disso, quando o Quércia assumiu a Associação Paulista dos Municípios, me pôs como secretário via Ailton Sandoval, porque eu não tinha amizade com o Quércia. Mas o Ailton Sandoval, que foi a vida toda um dos braços direitos do Quércia, ele deve ter me indicado, o Quércia me pôs, e eu passei a conviver com o Quércia e com o pessoal todo dele na Associação Paulista dos Municípios. Fizemos um grande trabalho e tudo. Lá na frente, o Quércia foi eleito governador. Um dia me chamou em São Paulo, Sidney, vou precisar de você. Falei, o que você quer? Ele falou, você vai vir para o governo. Eu falei, para onde? Você vai ser presidente da VASP. Eu falei, o quê? Presidente da VASP? Você ficou louco. Eu não entendo disso, nada de avião, nunca... Malemar, viajei de avião e tal coisa, né? Falou, vai para lá, arruma, porque lá só tem
petista e malufista. Você vai lá e dá um jeito naquilo. Eu pensei, na hora, falei, lá em Franca eu já estava há 4 anos e 3 meses, já tinha feito tudo o que eu prometi, há 6 anos eu fiz em 4. E o vice era o Ari, grande amigo, grande companheiro, que aliás foi meu vice na primeira vez, depois foi prefeito, depois foi meu vice de novo, depois foi meu vice de novo. É um fenômeno. Né? Que o Ari acho que é daqui também, né? Não. O Ari não. Bom, aí fui pro governo do estado, aí os adversários me massacraram, né? Abandonou Franca, aí você já é mais ou menos do tempo de vocês agora, do seu tempo não? Ou é só do tempo do seu pai? Do pai, né? Que vocês foram prefeito, nessa época os dois foram prefeito na mesma ocasião, é verdade. Então, fui para São Paulo, fiquei lá 2 anos, demiti 2.000 funcionários. Mas como assim demitiu 2.000 funcionários? Tinha muita gente. 10.000. 10.000? 10.000. Aí, e uma empresa aérea, ela tem bases em cada um dos estados onde ela faz voo, porque tem uma estrutura em cada um desses lugares, vai. Tá. Quando você voa, você vai para o Recife, chega lá, tem gente da companhia aérea te atendendo, vendendo bilhetes, recebendo gente, cuidando de mala e etc. É muita gente. E no Brasil inteiro uma bagunça. Eu nem pude vir para Franca quase, meus negócios em Franca foram caindo, porque eu aproveitava os fins de semana e eu falei para a Diva, quando eu fui escolhido pelo Quércio, falei, Diva, eu vou sozinho para São Paulo, você fica aqui com os meninos. Não, eu vou também, eu vou levar os meninos, vai todo mundo. E foi com todo mundo, né? Aí, isso foi no começo do ano, aí, como é que foi a sequência? Aí fui para lá, trabalhei e tal, e deixei a prefeitura. Ele abandonou nós. Nossa, mas o que tem isso? Você viu que eu até fujo um pouco quando eu vou falar disso, não porque eu tenha qualquer preocupação, não, mas a própria mente da gente dá uma censurada. Abandonou nós, Sidney abandonou nós. E foi feio isso, feio. Quando eu, depois de 2 anos, demiti 2.000 funcionários, arrumei a VASP para todo lado, porque o Quércia queria privatizar, lá eu cheguei, Quércia, a VASP está arrumada, pode privatizar. Você vai privatizar? Eu falei, eu não. Eu tenho que voltar para Franca, que meus negócios lá, a coisa está indo para o brejo. Não adianta nada. Aí você fica com aquela ilusão de ficar em governo, esse é um grande problema, e abandona as tuas coisas. Ainda bem que eu acordei em tempo. Deixei o governo, voltei para Franca e era pesado, viu, de seu Paulo Filho. Pesado a boataria, a maldade. Agora, por que ele não explica por que deixou a VASP? Eu falava assim, eu deixei porque eu precisava voltar para Franca, minhas coisas estão aqui. Tá? Não, isso é porque ele roubou. Porque ele roubou na VASP. Nossa, aquilo foi uma loucura. Eu falei, tá bom. Não fiquei rico, porque eu não roubei. Falei, tá bom, mas agora eu vou ganhar dinheiro. Vou mostrar para esse povo, ou para quem fala, para deixar de ser besta. E me dediquei duramente ao meu trabalho de empresário de rádio, de radialista e tudo. Eu tinha comprado a Rádio Hertz falida, ela estava péssima. Você comprou ela depois, antes de ir para a VASP ou depois? Antes. Antes. Aí eu não tinha equipamento que prestasse, não tinha nada. Aquilo ficou na mão de empregado, aquilo foi uma loucura. Na época a Hertz só tinha a Hertz AM ou já? O FM também. O FM estava começando. Estava começando? Estava. Aí assumi tudo e vamos à luta. Peguei Diva, minha esposa, grande companheira por sinal, sempre me apoiando, nunca deu palpite em nada, acreditando
no marido é importante. Marido e mulher um acreditar no outro, é muito importante isso. Verdade. Nós estamos casados há 47 anos. Estou fazendo força para a gente fazer as bodas de ouro, né? Junto. Vai chegando. Lógico que Estamos fazendo força. Aí, voltamos para Franca. Falei, Diva, o boato aí é forte, dizendo que nós estamos ricos. E nós não estamos ricos. Nós estamos meio sem dinheiro. O dinheiro que eu tinha era aqueles dólares nas viagens. A VASP te dá a diária em dólar. Dava a diária em dólar. Chegava lá, porque havia um entendimento entre as companhias aéreas que o presidente de companhia aérea que viesse no Brasil, ele ficava uma hora por conta da VASP, outra hora por conta da Varig, outra hora por conta da Transbrasil. Quando você ia fora, a companhia aérea daquele país, ela te dava tudo, motorista com carro, que se não falasse o português, falava espanhol, dava para entender e tudo. Sim. E aquele dólar que você recebia de diária, você não gastava. Você não gastava. Gastava com o quê? Não tinha... Já estava tudo colocado. A diária é algo personalista. Uhum. Então sobrava aquele dinheirinho pouco. E é o que nós tínhamos. Falei, Diva, então você vai fazer o seguinte, você nunca pegou duro lá na rádio, você vai ter que me ajudar. Você vai pegar todos os contratos, fatura, tudo que for de documento, e você vai ligar para os clientes. Olha, tem aqui uma fatura para receber e tal coisa. O senhor poderia nos pagar? Não, eu já paguei. Eu falei, não discute, joga fora. Você falou que já pagou. Eu estou devendo, o senhor podia pagar, que a gente está reformulando aqui, tal coisa aí. E assim fui organizando a parte de vendas, a parte de musical, de jornalismo, foi organizando. E hoje a Rádio Hertz lidera disparadamente tudo, né? Tem a Estúdio 1, que veio depois. Eu não sabia que a Estúdio 1 era da... Quando eu fui lá, a gente foi gravar o vídeo, eu vi que tinha a Estúdio 1 lá. Foi uma concorrência pública, que eu entrei isso agora bem pra cá, né? Bem agora, coisa de 10 anos, 2 anos. Isso aí que eu tô contando foi em 1987. Você já tinha nascido, não? Não, já. Já. 7 anos. E você? Não, ainda faltava 9 anos. Você não tinha nascido? 87? Não, ainda não. Então, essa história que eu estou contando foi em 87. Eu fiquei em São Paulo em 87 e até 31 de dezembro de 88. 1º de janeiro de 89 eu voltei para Franca. E o Guerça estava demorando nomear o meu substituto. Eu falei, avisei o Palácio. Dia 1º de janeiro eu não estou mais aqui em São Paulo. Fala para o Guerça nomear aí quem ele quiser, que eu vou embora para Franca. E isso foi em 31 de dezembro de 88. 87, 88 eu fiquei em São Paulo, 89 e fui. Fiquei afastado de tudo, menos do rádio, evidentemente, que eu tinha que organizar a minha empresa então. Aí eu fui reorganizando tudo. Nessa ocasião, o Agostinho, da Rádio Imperador, estava com as 2 rádios na Uberaba, que eu já tinha trabalhado para ele lá antes, a Rádio Sociedade Triângulo Mineiro, hoje Zebu, e tinha o AM também. Aí o Agostinho falou, lá não está muito bom não, você podia voltar a assumir aquilo. Aí o ex-presidente da VASP aceitou o emprego do Agostinho para ir em Uberaba toda semana, 1 ou 2 vezes por semana, para organizar lá as emissoras de rádio, Rádio Sociedade Triângulo Mineiro. Fui, organizei, ganhei mais um dinheirinho, a Diva me ajudou na Rádio Hertz. Fomos devagar e levantamos tudo. Ajudei o Agostinho lá e levantamos aqui em Franca as nossas rádios também, as 2, né? Porque era Hertz AM e FM. A Estúdio veio depois.
E foi isso. Agora pergunta um pouco assim. Vamos então, só ainda na parte da comunicação, porque rádio é uma coisa que eu gosto demais, né? Inclusive, eu já tenho uma curiosidade, eu já passei. Que coisa chata, eu fico aqui falando, contando essa ladainha. Mas a gente gosta de o pessoal do gosta. O pessoal do lado vai dizer, pô, mas que cara chato. Não é chato, não. Gosta sim. Eu passei um dia lá na Hertz, no sistema Hertz, lá junto com o Neymar aqui de Pedregulho, que é locutor. Nem bala. O Ney trabalhou lá bom tempo na Estúdio 1, né? Hoje, a Clube de Ribeirão, todo mundo era da Hertz, sabia? Ah, é? Outro dia eu tive com o Julinho trabalha lá. Outro dia eu tive. Tá, todo mundo, né? O Orivar, os meninos todos. O pessoal que trabalhava com vocês, né? Outro dia eu tive com eles numa reunião da ESP, que a ESP ficou 2 anos parada, a ESP é a Associação das Emissoras de São Paulo. E aí falei pro pessoal, vocês da Globo me devem muito, eu passo dos locutores todos de vocês. Você formou todo mundo lá, né? E como que é, assim, hoje, para quem não sabe, assim, o sistema Hertz de comunicação é muito grande, né? Vocês têm a Hertz AM, a Hertz FM, a Estúdio 1, a Hertz Serviço, né, que é o site de vocês também, que é um dos sites mais acessados. Não é site não, é rádio. Então, mas tem o site também, né? Tem o site da Hertz também, que é muito acessado. Como vocês fazem para administrar tudo isso hoje? Todo esse sistema de comunicação, que são características diferentes, né? A Estúdio 1 é mais sertanejo, tem a AM, tem a FM. Como vocês fazem? É porque você vai nos segmentos da sociedade, sim, né? Porque se eu tivesse uma outra, eu teria que achar uma forma, senão eu fico concorrendo comigo mesmo. Isso. Então, ficou. Por isso que quando o governo agora decidiu que ia acabar com os AM, vai acabar, sim, com o tempo vai acabar. Mas assim, deixa eu só te cortar um pouco. Faz pelo menos uns 10, 12 anos que a gente escuta que vai acabar o AM. O AM vai acabar mesmo? Vai, agora vai. Porque agora eles abriram os canais todos, de FM, para pôr os AM. Porque onde tinha o canal 6 e 7 de TV, é de 76 a 88 MHz. Que só os carros modernos que tem. Os antigos começam, olha lá no seu radinho, de seuzinho, olha no seu rádio do carro, que ele começa em 88. Verdade. E termina em 105. Agora os rádios, eles estão vindo, eles começam em 70. Em 70 e poucos. Então, esse espaço, eles passaram a colocar as emissoras de rádio que vem do AM. Quase todas, do AM. Globo, tá tudo lá já. Aí eu falei, mas como é que eu vou passar o meu AM para FM se não tem rádio para pegar isso? Só com o tempo, com os carros novos, os novos rádios, né, que tem. Mas aí surgiu uma proposta da Anatel para as rádios que estivessem no AM e quisessem passar já para o FM agora, antes da faixa estendida. Agora a faixa estendida também já está funcionando. Em São Paulo, por exemplo, as rádios já estão nessa faixa estendida. Só que tem pouco rádio para pegar, né? Aí a Anatel ofereceu baixa potência numa frequência mundial antigo. Aí o Eduardo Capia, que é o engenheiro meu lá de São Paulo faz 28 anos, ele falou, eu não quero, eu não vou passar. Mas vai acabar o ano. Eu falei, a hora que acabar, fecha. Eu já tenho as outras duas, a Estúdio e a Hertz FM. Deixa. E vai. Aí Agostinho e Júnior, da Difusora, do Comércio da Franca, e a Rádio Difusora, não, porque precisamos mudar. O engenheiro Eduardo Capia também, não, você tem que mudar porque vai acabar. Eu falei, tá bom, então vamos. E aí, a frequência que cabia para Hertz, AM, era o 101.7. E eu tinha já uma parte do equipamento, comprei mais algumas coisas e montei no ato. Os outros até hoje não montaram, você acredita? Só a Hertz faz um ano que migrou. Só a Hertz que migrou. Agora, o Agostinho parece que já pôs uma torre para Imperador e a Difusora ainda não fez nada. Então, por isso que agora nós somos as 3 FM. Mas o AM continua ainda, né? Tem que fechar.
Vai chegar uma hora que, guardadas as devidas proporções, tipo, por exemplo, a parabólica, né? Que hoje eles falam que ia entrar o sinal digital, a parabólica ia ceifar o sinal da parabólica e ia acabar. Ainda tem a parabólica aos pouquinhos, mas é igual o Sidney falou, o AM vai acabando devagarinho, né, Sidney? Mas veja, a chamada faixa FM, o pessoal começou a levar isso como se fosse uma linha musical. Sim. Não é um rádio, é uma prestadora de serviço também. Tanto é que hoje a Hertz AM está em FM como rádio serviço, e eu fiz questão depois, o meu Rogério, meu filho, que é o meu capitão do time, ele não queria não, pai, mas esse nome é muito feio, todo mundo achou muito feio. Eu falei, mas é prático. Ela já diz a que veio. Hertz serviço. Quer dizer, prestadora de serviço. Não é musical sertanejo como é a Estúdio 1, não é musical mais jovem como é a Hertz FM. É uma rádio prestadora de serviço. Na faixa de FM. É porque criou essa imagem de que o FM é só música e o AM é só informação, né, esporte em geral. Mas não é assim, né? Você teve no áudio vários programas não tem nada a ver. No começo, quando surgiu o FM, só apareceram rádios tocando rock, essas coisas, né? Porque os AM não tinha muito espaço para isso. Mas agora o rádio FM é o rádio comum de sempre, de prestação de serviço, de música internacional, de música nacional, de música sertaneja. Cada um pegou um segmento. Isso chama segmentação do sistema, né? Então é isso. Eu tenho uma que é sertaneja, estúdio. Tenho a Hertz, que é mais jovem, e tenho a Hertz Serviço, que é prestadora de serviço. Povão. Eu chamo assim, povão. Surgiu uma dúvida. Qual ritmo musical você mais gosta, Sidney? Eu gosto de tudo, mas ouço pouco. Não vai dizer se é sertanejo, pegou um pouco, o senhor ouve pouco rádio, pouco pareça, eu tenho a fama de durão, tal coisa, né? Sou meio durão mesmo. Mas eu ainda sou meio romântico, não demonstro muito, mas gosto de música romântica, acho legal. Por exemplo, quando eu vou lá para Rifaina, para o meu rancho, eu tenho meus CDs de antigamente, né? Por lá, curto. Então não sou de beber, mas abro uma cerveja lá, põe minhas músicas e tal. Dá para distrair bem, né? Você relembra uma vida, né? Porque esse que vos fala fez 80 anos outro dia, né, filho? 22 de agosto? 22 de agosto. Tô acompanhando vocês, sim. Como diz o caipira, 22 de agosto, 80 na orelha. Tem 80, mas não parece, né, Gustavo? É ativo. O dia que eu fui lá na Hertz, ele subiu a escada mais rápido do que eu, viu? Tá serelepe o Sidney. Tá serelepe. Eles ficam reparando até como é que o cara sobe a escada. Né? O Sidney, você é a nossa inspiração, né? É inspiração na política e na comunicação também. É verdade. São que a gente gosta bastante. Obrigado. E falando... Olha, e vocês podem ter certeza que eu sempre fiz tudo com muita responsabilidade. Desde o começo, isso foi uma escola muito grande para mim. Aquele negócio do povão precisando de coisas, indo na rádio, me procurar, pedindo pelo amor de Deus que eu ajudasse e tal coisa. Então, eu entendi que a gente precisava ser honesto com todo mundo. Tanto é que quando eu era prefeito, eu dizia, isso dá para fazer, isso não dá. Não, mas você vai fazer, você tem que fazer. Eu dizia, não tenho que fazer, eu não consigo fazer, eu não posso fazer, eu não posso prometer. Não vou prometer nada que eu não possa cumprir. Eu acho que é correto a sua ideia, Sidney, porque infelizmente às vezes eles preferem ouvir uma mentira do que a gente dizer a verdade. E a gente dizendo a verdade, porque a pior coisa é alimentar a falsa esperança do ser humano. A gente contando uma mentira, só enrola para daqui 2 meses dar, daqui 3 meses dar. Não é assim. Exatamente. A política não serve para isso. A política tem que ser usada em sinceridade, por mais que doa na alma da pessoa, né, Sidney? Eu acho isso. Eu sou francamente favorável a você dizer para a pessoa a verdade, para ela não viver enganada, porque a frustração ali na frente será muito maior. Sim. Quando você promete
Eu, por exemplo, nunca prometi nada. Nunca. Não, você não vai prometer. Não, não vou. Mas você não vai fazer isso para nós? Eu vou ver se dá. Eu fazia reunião de bairro, fazia essas coisas todas. Incentivei muitos centros comunitários, as reuniões comunitárias. E eu dizia, isso eu vou tentar. Não sei se vai dar para fazer. Não, isso eu vou fazer. Aí eu fazia. Sem falsas promessas, sem esse promessismo que tem muito, né? Então, por isso que eu fiquei com a fama, em certos segmentos sociais, de arrogante. Porque ia lá o pessoal, classe A, a classe A ela tem uma mania de chegar e querer exigir tudo, né? E eu não baixava a cabeça para ninguém, nunca baixei. Eu dizia, isso eu não vou fazer. Mas como? Você tem que fazer? Você não tem o que fazer. Isso eu não tenho condição de fazer, eu não vou fazer. Eu não vou endividar a prefeitura, eu estou aqui pagando dívidas. Eu peguei a prefeitura com 180 milhões de dívida, a primeira vez. Eu ia te perguntar, das suas 3 gestões, qual foi a mais difícil e qual foi a melhor, você acha? A melhor é difícil de você avaliar. É mais difícil, mas a primeira foi muito sacrificada, porque te via muito, né? Mas eu resolvi, por exemplo, nós tínhamos um monte de bairros sem asfalto, sem rede de galerias. E o que eu fiz? Chamei o povo para me ajudar. Então eu fiz mutirões para colocar nos bairros rede de esgoto, rede de galeria, e eu fazia o asfalto. E o pessoal pagava na poupança para o asfalto, nós criamos na ocasião. Foi um governo, o primeiro, 82, talvez o melhor por causa disso, porque foi criativo. Como tinha muita dívida, a prefeitura não tinha condição de nada, eu tive que ser muito criativo. Então, chamei o povo para me ajudar. E foi a experiência mais fascinante que eu já tive na minha vida. Eu tenho fotos, eu te mostro. Eu lá na beirada do buraco e o povo lá dentro do buraco trabalhando. A Sabesp, eu cheguei para a Sabesp e disse o seguinte, olha, nós temos aí N bairros, um monte de bairro, sem asfalto, e eu quero asfaltar esses bairros, mas tem um porrete de esgoto, sem esgoto não dá. Vocês dão os canos, eu vou dar máquina e o povo vai dar a mão de obra. E aí eu reunia o povo do bairro nos centros comunitários que eu já tinha organizado e fizemos muito. Tem um bairro hoje que é quase classe A, que é o Parque Progresso, quase centro da cidade. Tinha buraco que cabia um carro dentro. Eu tenho fotos emocionantes. Eu lá junto, e eu ia no sábado e domingo, nos mutirões, que era só sábado e domingo. Eu ia nos mutirões, as mulheres dos moradores faziam biscoitinho, trazia café para o prefeito com biscoitinho. Era muito emocionante, entendeu? Isso foi muito motivante, tanto é que eu fui considerado um dos melhores prefeitos do estado, tanto é que era 6 anos, eu fiz só 4 em 3 meses, porque o governador me chamou para ir para o governo. Então, talvez tenha sido assim, o mais difícil e o mais emocionante. Mas depois eu pude voltar, canalizações, muita coisa foi feita. Aí já eram, as outras já foram diferentes, eu podia pensar em fazer alguma coisa maior. A primeira, eu fiquei... Maior porque tinha agora a ajuda do Estado ou não? Ou porque também, porque aí... diferente, arrecadação e aí já tinha minha ligação nas seguintes... com o governo do estado, eram companheiros de partido, já era um pouco mais fácil, né? A primeira foi muito difícil por causa da dívida de 180 milhões que eu tinha que pagar e tinha que fazer. Mas esse trabalho da primeira foi um trabalho duro, difícil, mas com resultados. Eu vejo as fotos lá em casa hoje, eu fico tão feliz de ver o povo lá trabalhando junto comigo e tal. Você cita asfalto, a gente sabe que se fosse o prefeito que mais asfaltou Franca, né? Que eu criei poupança para o asfalto. Esse mesmo processo, nessa ocasião,
o povo ia ajudando, pô, as redes de esgotos e tal coisa, e já ia depositando lá um pouquinho por mês. Podia chamar da contribuição de melhoria, né? Podia, a grosso modo, no direito administrativo, a contribuição de melhoria. Mas aí o povo, cada um depositava o que podia. Né? Teve gente, uma força, você não acredita, é um negócio maluco. Eu falo assim, eu até brinco, eu falei assim, na primeira administração acho que eu fui meio maluco. Porque teve gente que recebeu o dinheiro de volta, você acredita? O asfalto, a parte dele no asfalto ficou mais barata do que ele tinha depositado. Nós devolvemos o dinheiro para ele. Ele ainda recebeu o asfalto e mais um troquinho de Tem uma correção monetária, né, Gustavo? Sim. Acabou um pouco hoje, eu acho, a criatividade. O povo ficou mais arredio, você tem mais dificuldade de fazer o povo participar, isso olhando agora de longe. E eu sempre procurei dar participação para o povo. Por exemplo, todas as minhas administrações incentivei muitos centros comunitários onde eu reunia a população para conversar, para trocar ideia e tal, né? Foi menos depois, menos necessidades, né? Mas, por exemplo, eu fiz um belíssimo pronto-socorro, que é um hospital, esse pronto-socorro novo de Franca, porque o povo ia lá e dizia assim, né, mas não tem condição, tem que esperar lá na rua, pessoa doente. Aí eu ia lá, via, falei, não, tem que fazer. Jardim Aeroporto. Eu ia lá na unidade de saúde do Jardim Aeroporto, era uma casinha pequenininha, fiz um belíssimo pronto-socorro lá, uma unidade de saúde no aeroporto. Então, é muito importante o prefeito numa cidade maior, aqui é mais fácil, né? Mas você ir lá ver como é que estão as coisas. É muito importante fazer isso, porque para não fazer coisas mirabolantes, fazer coisas necessárias. Porque você não tem dinheiro para fazer nada mirabolante. Então, adentrando nessa parte, eu perguntei a dificuldade dos 3 governos. Qual foi a obra mais importante que você acha que você fez para Franca nesses 3 mandatos? Distrito Industrial. Distrito Industrial. O Distrito Industrial, a área era da prefeitura, já. Você não acredita? Coisa de maluco. A área era da prefeitura, mas tinha um aeroclube lá. O Maurício Sandoval, de saudosa memória, nunca brigou com ninguém, mas brigou com o aeroclube. E o aeroclube dizia, nós não saímos daqui. Nós já tínhamos o aeroporto novo, foi asfaltado. E lá ficava só os teco-teco, onde é o Distrito Industrial. Isso é interessantíssimo. Aí o Maurício não conseguia fazer o Distrito Industrial, não tinha nem o projeto, e tá brigando. Quando eu assumo, um dos elementos fortes lá do aeroclube era o irmão do Agostinho Galgani, que eu trabalhava com ele, trabalhei com ele muitos anos. Falei, fala com o Moraes lá, o Moraes era advogado. Fala com o Moraes lá, que eu tenho um barracão da prefeitura no aeroporto novo, eu vou passar ele uns 50, 100 anos, o tempo que for pro aeroclube, e o pessoal sai de lá que eu quero fazer o Distrito Industrial. Simples assim. O pessoal saiu, eu tinha um projeto, levei lá. Legal, você falou, falta criatividade. Você teve a criatividade na época. Aí foram lá para o aeroporto novo, o aeroclube vagou a área. O Paulo Crespo era entusiasta para fazer o Distrito Industrial, já tinha tudo na cabeça, fizemos o projeto e lançamos o Distrito, já fizemos o Distrito Industrial, que foi a maior obra que Franca já teve em toda a história dela. E invertendo os lados, teve alguma obra, algum fato que você queria fazer, mas não deu tempo? Ficou assim, não deu tempo de fazer o que eu queria. Eu queria aquela obra, eu queria fazer aquilo lá para a população. Tem algum sentimento desse aí? Ou você acha que tudo que você imaginou, Sidney, você conseguiu concluir para a população? Até mais do que eu imaginei, né? Porque eu nunca fui de imaginar o impossível, porque como repórter você fica racional. Você exerce a racionalidade. Então não tinha sonho, tinha metas, que é diferente de sonho. Então eu tinha as metas que precisavam ser cumpridas e eu trabalhava muito duro em cima disso.
Entendeu? Então não ficou nada, eu fiz tudo aquilo que eu achava que fiz. Até o viaduto que não era muito, não estava muito na minha programação. Sobrou umas quinelas lá uma vez, eu falei assim, dá para fazer o viaduto? Dá, então vamos fazer. E ficou aí eu ia fazer na Champanhar. Mas Champanhar ia ter que desapropriar do córrego até o cemitério um monte de coisa. Ia ficar muito ruim. Verdade. Então eu falei, qual o outro local? O outro local nas faculdades. São os 2 pontos daquele tempo, os 2 pontos cruciais de Franca. Eu falei, então vamos fazer ali na faculdade, né? Major Cássio Largona e tal, boa. Para fazer, fizemos. E Sidney, assim, estava dando uma passada aqui nos comentários, né? Tem muita gente te mandando um abraço, muita gente de Franca acompanhando a gente aqui. Obrigado. O pessoal obrigado. Parabenizando por toda a sua carreira política. O pessoal tem falado mais aqui sobre a vida política mesmo. E vários comentários muito positivos. E quando não tiver positivo, aí você pode falar também. Sim, mas os que a gente está acompanhando aqui sempre muito positivos. Eu queria fazer uma pergunta que está aqui da Margarida, lá de Franca. Margarida, obrigado, viu, pela sua participação aqui junto com a gente, está acompanhando. Uma pergunta tranquila. Depois que o senhor falou sobre toda a sua trajetória, sobre tudo que aconteceu, ela pergunta, Sidney Franco da Rocha, próxima eleição. Não, a vida, as eleições continuam. O Sidney não mais. O Sidney não mais? Não, essa é a questão. Veja bem, eu já tinha parado na eleição do Gilson. Honestamente falando, quando eu vi o Gilson, o Bialy e a Flávia, eu falei, isso não vai dar samba. Vou ter que ser candidato, porque senão nós vamos andar para trás. Meu conceito pessoal. Se eles gostam, não, o problema é deles. Então saí candidato e perdi para o Gilson. Tanto é que o dia que eu perdi, na hora que apurou o último voto no meu comitê, a imprensa veio matando, né? Cheio daí agora, como é que foi? Eu falei, olha, tranquilamente, porque eu ia nas fábricas, eu fiz 214 fábricas nessa eleição que eu perdi. Eu ia nas fábricas, os trabalhadores diziam, Sidney, vai para casa descansar, você já ganhou a eleição. Eu falava para eles, não, política não é assim, não. Meu pai falou mesmo. Aí, acabei perdendo pro Gilson, por quê? Porque eles jogaram muito sujo, negócio de arrogante, aquela bobageira toda, e eu acabei perdendo a eleição na rede social. Eu não usei praticamente a rede que estava começando. Foi uma bobeada grande nossa. Mas, de qualquer forma, a imprensa veio correndo quando eu perdi, que não era esperado que eu perderia. Sim. Eu perdi, eu disse o seguinte, olha, eu sugiro à população de Franca que vá para a igreja rezar, que o Gilson vai ser um desastre. Rezar por Franca. Eles não sabem nada. Foi o que eu disse. Eu não quero mal do Gilson, não tenho nada contra ele, não. O problema é dele. O problema é de cada um. Eu não me interesso pela vida dos outros. Aí, falei isso. Eu já tinha parado. Eu voltei, porque eu achava que precisava de mim de novo. O povo achou que não precisava. Eu falei, tá bom, vou tocar minha vida. Na verdade, a minha profissão não é político. Por incrível que pareça, eu sou empresário. Eu sou jornalista, radialista e empresário desde a década de 80. Então, foi isso. Voltei para a minha vida de empresário, eu montei uma construtora agora, a SD3, e estamos tocando a vida. A política saiu do meu projeto pessoal, porque eu não tinha projeto para ser político. Conforme as necessidades de Franca eu fui vendo, eu falei, eu posso dar a minha contribuição. O povo não quis, agora o povo quer. Parece que eu sinto nas ruas que o povo quer. Mas agora eu não quero mais, não, que já passei da idade. Essa então é a resposta do Sidney. E essa tosse aqui não é veeira, não, é gripe mesmo. É gripe, né? É gripe, né? Sidney. E então a resposta aí para a pergunta da Margarida, né, que questionou sobre a volta ou não do Sidney, mas tem muita gente aqui pedindo, viu? Tem uma moça que comentou aqui, a Tati, volta pelo amor de Deus, seu comentário. Onde eu vou, eu saio muito pouco, né? Eu sou muito caseiro e saio muito pouco.
Mas aonde eu vou, o pessoal me questiona. Sidney, nós estamos precisando de você, Sidney, você vai votar? Não, não vou não. Já fiz o que tinha que fazer. Porque fui 3 vezes prefeito, tá bom, né? Tá bom. E a vida tem que continuar. Eu acho que a cidade precisa aprender a escolher. Ah, mas não tem ninguém. Isso é uma responsabilidade da própria cidade, das próprias lideranças, né? Que tem que preparar a gente. As próprias lideranças da cidade, as lideranças empresariais, as lideranças comunitárias, as entidades, não, todo mundo quer encostar num prefeito que seja machão. Eu não sou mais. E Sidney, o senhor falou sobre 2016, né, e essa decisão de voltar para a política, né, para essa disputa contra o Gilson, contra a Flávia, contra o Biagi. Tem uma outra pergunta aqui, pergunta do Leandro. Ele quer saber se você tem algum arrependimento de 2016, de ter entrado, do Alexandre não ter ido para a reeleição. Como que o senhor vê isso hoje, 7 anos depois? Não, eu não tenho nenhum arrependimento de nada. Os acontecimentos, eles vão acontecendo e você vai enfrentando e tocando, entendeu? Não significa que houve, mas isso foi errado ou não foi. São coisas de momento. Óbvio que você passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, você olha para trás, você vai julgar, não mais naquele momento, mas num outro momento você julga o fato lá de trás. E certamente você erra sempre, porque se você fazer um julgamento agora de algo, por exemplo, que aconteceu em 2016, não faz sentido. É assim que eu vivo. Eu vivo do hoje. Eu não vivo nem do ontem nem do amanhã. Eu vivo do hoje. Tô achando interessante aqui, que tem muita gente perguntando mesmo sobre a vida do Sidney, né? E aí tem mais uma outra pergunta aqui. Agora, se tiver sobre a minha vida particular, pode perguntar, não tem problema. Mas o pessoal está querendo saber muito de política aqui. Agora o Gabriel... O Sidney do povo, o Gabriel perguntou aqui, qual que é a sua avaliação da atual gestão do prefeito de Franca? Olha, eu me distanciei muito do Alexandre, porque quando eu fui candidato e era para ser ele a reeleição, eu ganhei no partido, fui eu. Durante a campanha, o Alexandre publicou que eu estava morrendo. Ele errou feio, né? Porque eu estou vivo até hoje, né? Ele publicou que eu estava morrendo, ele publicou que eu tinha câncer de intestino. Na verdade, isso aí eu não sei porquê. Eu fiz uma colonoscopia quando eu era prefeito, eu fiquei pensando, por que divulgou isso? Quando eu era prefeito, eu fiz uma colonoscopia e tiraram um pólipo mesmo do meu intestino. Que isso não é uma coisa muito difícil, é bem natural isso. Não é corriqueiro, mas é natural. E não teve problema nenhum, até que eu estou vivo, né? Aí ele publicou durante a campanha que ele estava magoado porque eu ganhei a convenção dele, e aí ele publicou que eu estava morrendo, câncer no intestino. Eu não tive câncer no intestino, eu tirei um pólipo do intestino, que é muito diferente. E aí ficou, né, esse negócio aí. Estranho esse negócio, mas eu peguei, me distanciei, eu achei que, né, não perdi a eleição por causa disso. Não perdi por causa disso. Tenho plena convicção. Mas por tudo que eu fiz pelo Alexandre, eu achei que ele, mesmo eu tendo vencido ele na convenção do partido, ele não deveria ter feito isso. Então eu me distanciei totalmente e nem conversava com ele. Outro dia, há pouco tempo agora, há 1 ano atrás talvez, ele reformou uma creche lá em Franca que eu construí aquele tempo e pus o nome do meu pai. Ele ampliou a creche e me convidou para ir lá na ampliação. Eu fui. Não tenho bronca nenhuma. Eu sou um cara interessante, disse eu. Vai. Gustavo. Eu sou um cara interessante. Eu sou agressivo e tal, mas eu não tenho raiva de ninguém. Nada. Eu sou puro, limpo. Não tem raiva de ninguém, não tem bronca de ninguém.
a pessoa pode tentar te fazer o mal. Se você não baixar a cabeça, não faz mal. Ela não consegue. Então, não tenho nada contra o Alexandre. Fui lá na inauguração, cumprimentei ele pela ampliação da creche, outra coisa. Se encontrar com ele agora, oi, tudo bom, tudo bom. Não tenho bronca, não tenho nada, sabe? Eu sou assim, eu sou do momento. Lembra que eu falei agora há pouco? É o hoje. Eu sou do hoje. O ontem, sem mágoa de ninguém. O amanhã, lutando hoje, tem um amanhã. Óbvio, enquanto eu puder viver, enquanto a minha natureza aguentar e a idade. Mas é tudo muito simples assim, porque as pessoas, eu acho, elas complicam um pouco a vida. Eu simplifico a vida. E no caso, você em 2012, você saiu com 12 eu saí a última vez. Você saiu com aprovação recorde. Sim. 93%. Aprovação recorde. Lá na minha sala tem lá, a primeira eu terminei com 83% Datafolha. A última eu terminei com 93% do comércio da Franca. Mas sempre uma avaliação bastante alta. Depois de você, ou antes de você acha que vai ter algum prefeito para chegar a essa aprovação que você teve? Não sei, é difícil saber, né? Como é que pode? De repente, pode, por que não? Pode até superar tudo isso. É difícil, claro, é difícil superar, mas pode acontecer. Não sei, aí você... Outra perguntinha ruim, hein, que você me fez, hein? Não sei. Acho que... Vamos simplificar. Vamos simplificar, né, Gustavo? Pergunta que eu queria chegar. Franca, quem foi o melhor prefeito que Franca já teve? Ué, segundo o povo fui eu, mas... Viu? É isso que eu queria chegar. Não, mas não sei se é isso que o povo pensa. Mas... Se for pegar pelos números da aprovação. Na sua concepção. Na sua concepção. Você tem que saber outra coisa importante. Aprendam isso, e quem estiver nos assistindo. Você não deve viver de passado. A vida é presente e o que vem é futuro. Passado, passou. Você pode se sentir orgulhoso disso, se sentir vaidoso disso, se sentir feliz disso, ou infeliz disso, ou o que for. Mas não adianta ficar em reminiscências. Você tem que olhar o presente e olhar com firmeza para o futuro. Sempre. O que passou, passou. Eu conheço muita gente que fica vivendo do passado. Ora, passado passou. Aí museu, a pessoa... Né? Passado é museu, né? Aí a pessoa gera dentro de si uma frustração brutal, porque quer trazer a felicidade do passado para o presente ou para um futuro próximo. Não é assim que funciona. Você pode ser tão feliz agora como você foi no passado, dentro de suas propostas. E você pode planejar um futuro e etc. Mas ficar remoendo o passado, ou para felicidade ou para infelicidade, isso é bobagem. Então, sem remoer o passado, na sua concepção, que vem na sua cabeça, qual foi o pior prefeito que Franca já teve? O pior? Não vou falar não, porque... Eu não vou falar não, porque... Mas você tem um na sua cabeça? Tenho. Eu conheço a prefeitura de Franca desde o tempo do Hélio Palermo. Sim. Eu fui assessor do Hélio Palermo, Eu era camisa do Bradesco, assim, tal, cabeludo, bigodudo, cabeludão. Eu fui assessor do Hélio Palermo. Na primeira administração dele, quando a prefeitura era no museu. Eu era uma espécie de assessor de imprensa e de promoção do Hélio Palermo, quando a prefeitura era no museu em Franca. Eu ficava me olhando assim com essa cara, né? Porque eu tenho 80 mesmo. Essa é a maior confirmação dos 80, né? Então, mas eu acho que não gosto de ficar avaliando. Cada um fez aquilo que dava para fazer, aquilo que tinha condição de fazer. Ninguém vai ser prefeito para ser ruim.
Agora, é aquela história. Uns são mais determinados e outros menos determinados. Uns são mais determinados e outros mais limitados. E outros têm mais jogo de cintura e outros menos jogo de cintura. Enfim, é isso, é a preparação do cidadão dele dizer, eu quero ser prefeito, eu vou lutar para ser prefeito. Não pode ser por vaidade, ele tem que saber, ou para ficar rico. Ele tem que saber que ele tem que ir lá para servir. Essa é a razão da existência da política. Aí você pode dizer o seguinte, mas com a prática não é assim. Pode ser, porém, deveria ser. Porém, todo mundo que quiser ser político deveria pôr na cabeça o seguinte, eu vou prestar serviços. O senhor acha que... Eu vou ajudar. O senhor acha que o seu diferencial pode ter sido que o senhor aprendeu que servir as pessoas, ajudar o próximo, o senhor aprendeu isso antes de entrar na política, isso na época da rádio ainda, isso pode ter ajudado muito? Sim. Se você voltar lá, a hora que eu comecei, já faz tempo, aí deixa eu ver aqui, cara, que eu comecei já faz uma hora. Aí é o seguinte, se você for lá atrás, eu ficava atendendo gente das 11h30, 1h, sem nenhum interesse político. Eu era o programa Boca no Trombone, na Rádio Imperador, ali na Major Claudiano, ali para baixo da Catedral um pouquinho, e ficava atendendo esse pessoal para ajudar. Por quê? Porque eu entendia que eles não tinham onde recorrer. Por que eu entendia assim? Porque quando eu chego de Tirapuã na Franca, meu filho, a minha mãe, eu tinha só 13 anos, a dona Quita, ela saía na porta dos políticos pedindo para nos ajudar, para arrumar emprego para meus filhos, para nos ajudar. E isso eu tinha muito claro e tenho até hoje na minha cabeça, passado 68 anos, 67 anos, eu tenho claro na minha cabeça isso, que era feito isso. Quantas vezes ela me pegava aqui pelo braço, não na mão, mas aqui ó. Dona Quita pegava aqui e ia levar para pedir emprego e tudo. Pode dizer que o seu sucesso como empresário, o sucesso como político, foi as duas vertentes, né, Sidney? Você chegou governando, vamos dizer assim, governando a rádio, governando a prefeitura, e esse é o sucesso do Sidney Rocha, né, Sim. Gustavo? Sim. Isso a gente não tem dúvida disso. E para dizer aqui para você que a minha mãe e o meu pai tá mandando um abraço para você. Grande companheiro Dirceu. Minha mãe tava contando hoje cedo para mim que, não sei se foi em 97, eu perguntei o ano, ela não lembra, que quando meu pai foi candidato, você veio aqui, o Sidney veio aqui e fez um discurso tão bonito aqui pro seu pai. Num bairro eu ali não em sei cima. onde era, eu não lembro onde era. Certinho, num bairro ali em cima, ali depois da estrada ali. Será que é aqui na Nova Pedregulho? Ali, agora da estrada ali. Na Nova Pedregulho. Eu acho que foi lá. Deu sorte pra ele. Eu estava em campanha em Franca. Larguei a campanha em Franca e vim aqui para fazer um discurso aí pro Dirceu. Foi grande companheiro. Eu criei aqui como é que chama a associação nossa aí de prefeitos? Eu que criei aquilo. Hoje é a associação dos municípios da Alta Mogiana, eu que criei na ocasião. Então eu reunia muitos prefeitos aqui, o Dirceu, todo mundo. Reunia para a gente reivindicar juntos ao governo, etc, etc. Era o governador Montoro, o Montoro era muito voltado para essas coisas de comunidade e tudo. Eu gostava muito do Montoro. Muito. Meu pai adorava ele. Tanto é que eu recebi ontem uma mensagem do Fernando Montoro, que é o filho caçula do Franco Montoro. Tá no palácio, não tá? Tá. Ele, quando você estiver lá, você já usa meu nome. Com certeza. Porque quando eu assumi a VASP, o Latifi, que foi meu chefe de gabinete aqui e na VASP, o Latifi estudou com o Fernandinho Montoro. Eles estudaram na Getúlio Vargas. E eu levei, o Fernando era funcionário da prefeitura de São Paulo. Então era o Jânio o prefeito. Eu pedi o Jânio que me cedesse ele para a VASP, ele cedeu, e o Fernando trabalhou comigo na VASP. Lá no gabinete, era o Latifi chefe de gabinete, e o Fernando trabalhava ali. E
o Walter, do escritório de governo, Sim. e o Reginaldo, que é um grande companheiro meu, eles foram em São Paulo essa semana e, não sei se foi ontem ou anteontem, e tiveram lá com o Fernandinho Montoro no Palácio. Ele me mandou uma mensagem e tal, eu não tinha o telefone dele. Hoje eu mandei uma mensagem de volta para ele, né, ele respondeu e tudo, que esteve comigo na VASP os 2 anos que eu passei lá. E tudo são pessoas que são amigas. Por exemplo, tem um outro que você pode usar meu nome lá, que ele é muito meu amigo, é o Rubão. Rubens Curi. Pode usar. Sim. O Rubão de vez em quando me diz. E aí, Sidney, tudo bem? Como é que tá Franco aí? Se você precisar, pode usar o Rubão, os dois só também, o Fernando Montoro e o Rubens. Quem que eu ver lá agora, eu vou falar Sidney. Não, mas lá mas esse governador aí não quero saber se você me deu a letra, agora eu vou usar. Não quero se der certo ou não. Mas esse governo é tudo novo. Não. Isso que eu tô te contando é de muitos anos. Quero saber, eu vou usar, se der certo, deu. Se não der, não deu, cara. Tem uma moça aqui, a Aparecida Cícera, ela falou que realmente foi na Nova Pedregulho, ela falou que tava nesse dia. Aí, viu? Foi lá mesmo, né? Foi mesmo. Eu tô velhote, mas não tô escrevendo. A memória dele é muito boa, né? Sim, demais, Muito boa. Eu me lembro que eu vim correndo aqui, falei pro Dicezinho, fiz um belo discurso aí, tá? Eu falei, Dicezinho, se vira aí, tchau. Eu tô vendo campanha em frente. Você nunca pensou, eu sei que convites já teve. Deputado estadual, federal. Você teve convites e nunca pensou em alçar voos mais altos, além da política municipal? Mas não tem nada mais alto que ser prefeito. Boa falar. Não tem nada mais alto que ser prefeito. Então só porque quando você ser só prefeito. Não, quando você faz por vaidade, tá bom, o prefeito é pequeno. Aí você quer ser deputado estadual, deputado federal, senador, governador, sei lá. Quando você quer prestar serviços para a sua população, para o seu povo, é prefeito. Então, deputado, a minha experiência de vereador foi ultra frustrante. Você falou no começo. Foi muito ruim. Legislativo, né? Não, foi muito ruim. Então eu nunca quis ser deputado, nem estadual, nem federal, nem nada. O meu, me perdoe quem tivesse, o meu tesão era ser prefeito. Era executivo, executar. Porque esse pode fazer, esse ajuda. Era isso que eu queria. Lá no começo, muitos não devem ter estado no começo, o que foi que eu disse? Eu estava no Boca no Trombone na rádio para ajudar as pessoas. Atendia as pessoas das 11h30 que acabava o programa até 1h da tarde, todo santo dia. E tivesse o que tivesse para fazer, eu ficava até 1h. Se aquele dia não desse para ir almoçar, eu não ia almoçar, ia para outros compromissos da rádio, mas não deixava de atender o povo. Ninguém ficava sem o meu atendimento, como radialista, não como político. Entendeu? E Franca, né, Gustavo? Já teve mais deputado estadual do que federal, né, Sidney? Tem um deputado que te ajudou muito em São Paulo, deputado estadual lá de Franca. Tem algum que vem na sua memória que você... Não, porque o político é muito vaidoso. Ele é bobão, vaidosão, bobo. E aí, como eu comecei a revolucionar a administração pública, e já desde o começo, primeiro que no primeiro ano os políticos corriam de mim. Lembra lá atrás que eu falei que a classe A de Franca, a classe médio burguesa, ela vai dizer, quer dizer que agora é um radialista no bem, que merda. Então, veja bem, os políticos se afastaram de mim. Eu falei, tudo bem, tenho. Eu não sou, eu sempre brinco, né? Mas eu não sou filho de pai assustado. Ela terminou em umas coisas. Mas seria medo do sucesso da vibe Sidney Rocha? Não. Nessa ocasião não era o radialista. É um radialista metido, indecente. Ele critica, porque você para ajudar os pobres, você tem que criticar os ricos, não tem saída. Porque os ricos têm, mas não ajuda. Entendeu? Então, aí o que eu fazia? Eu era uma linha para ajudar o mais pobre, para ajudar o mais necessitado. E teve um momento que desses deputados tentou prejudicar o seu governo? Ou não foi tão longe assim?
Olha, eu sempre tive tão bem com os governadores que se tentaram, não conseguiram. Não conseguiram. Se tentaram, não conseguiram, porque Franca, quando você falava em Franca até hoje, eu acho, se lá no Palácio você falar Franca, o pessoal antigo vai dizer, o Sidney, como é que tá o Sidney? Entendeu? Dona Ivani. Hein? A Dona Ivani. Dona Ivani. Dona Ivani tá até hoje. Da onde da Casa Civil. Da Casa Civil. Da Casa Civil, É porque ela sempre, quando a gente vai lá, ela lembra do meu pai assim, e lembra do Sidney também, né? Tá vendo? Aquela Sidney. A Dona Ivani. Ô Sidney, tem um outro comentário aqui, isso aqui é bacana, Virgíliozinho. Você sabe que na semana passada, quem foi o nosso convidado foi o delegado Márcio Muralles, né? Nosso parceiro aqui, mandar um abraço para ele, inclusive. E ele tá assistindo a gente hoje. Ele mandou aqui, ó. Tô assistindo aqui vocês, pessoal. Mas sabia que o Sidney já foi escrivão da polícia? Foi 5 anos e meio. É isso, Sidney, né? 5 anos e meio. Conta pra gente um pouquinho. Quando eu entrei, isso é uma historinha até engraçada. Quando eu entrei, fiz o vestibular, fiz o cursinho. Comecei a fazer o cursinho para fazer o vestibular da Faculdade de Direito. Primeiro fiz Madureza, eu não sei como é que chama hoje, Madureza de antigamente. Não sei. Supletivo hoje. Eu fiz supletivo. O colegial, eu fiz supletivo. Eu fiz exames lá em Uberaba, na escola lá, e terminei e fazia a escolinha para o vestibular de Direito. Foi muito interessante, porque eu comecei a achar aquilo muito chato. Então, o pessoal dizia assim, você não passa nem amarrado e tal. Eu já assessorava o Hélio Palermo ali e tal coisa, o prefeito Hélio Palermo. Aí eu falei, quer saber da coisa, eu vou passar nesse negócio, porque eu fico aqui trabalhando de favor praticamente aqui com o prefeito, porque eu fui concursado da prefeitura, passei na recebedoria de água e esgoto. E aquele tempo não era Sabesp. Aí, o Comércio da Franca, o Hélio reclamou lá para o Alfredo Costa que o Comércio da Franca era o único jornal naquela ocasião, e tinha o Francano, que fechou, que não divulgava a prefeitura. O Alfredo Costa falou, olha, tem o Sidney, ele entrou num concurso lá na recebedoria de água e esgotos, ele aprendeu a redigir aqui e tal coisa, põe ele lá. Aí o Hélio me levou para o gabinete dele. Então, eu já tinha ali algumas ligações, e fazendo o cursinho lá, eu enchi o saco daquilo e falei, eu vou estudar sozinho. E rachei, porque todo mundo disse, você não vai passar nunca. Você está fazendo Madureza, sei lá, naquele tempo acho que era Madureza que chamava, está fazendo a Uberaba, você não vai passar coisa nenhuma. Deve ser. Porque lá em Uberaba eles estão vendendo diploma. Eu falei, como é que eu vou comprar diploma? Não tem dinheiro, pô. E porque aí eu caí na real. Eu falei, uai, mas eu tô lá, trabalho, eu fui conquistado da prefeitura, mas eu não tenho nada, pô. Eu preciso dar um jeito, né? Então vou estudar. Estudei e passei em 4º lugar no vestibular. Olha lá. Mas o primeiro ano da faculdade foi difícil. Porque sabe o que os caras falavam? Que o Hélio tinha me aprovado lá. Eu falei, gente, eu só me defendi dizendo o seguinte, se fosse para passar, tem 100 vagas essa merda aqui. É engraçado, nunca... Nunca primeiro. Eu não lembro se era assim, acho que 50 vagas naquele tempo. 100 vagas é hoje, eu acho. Aí eu falei assim, o cara não vai passar você em 4º lugar, pô, ele passa em 42º, por exemplo, né? Para disfarçar, né? Eu passei em 4º lugar, me perseguiram no primeiro ano da faculdade e tal. Enfim, como eu sempre fui um pouco arrogante mesmo, eu concordo com isso, né? Não por ser arrogante, por menosprezar os outros, por ter muita confiança em mim mesmo. Então, sofri um pouco na faculdade, o primeiro ano principalmente, mas peguei e fui sair. Quando eu passei na faculdade, falei, agora, com esse saláriozinho aqui da prefeitura não dá, mas eu preciso agora de fazer alguma coisa que
tenha relação com direito. Eu vou fazer faculdade de direito, mas eu não faço outras coisas, radialista e tudo, já era radialista, né? Então, o que fiz? Direito. Faculdade de direito já tinha entrado. Concurso para a polícia, escrivão de polícia. Saiu um para investigador, escreveu para o investigador, o físico porque a imagem que tinha era o seguinte: o investigador tem que prender, vai como eu vou prender os outros que com 1,65 m, francada cheia. Me diz isso. Aí fiz concurso para escrivão de polícia, passei em 2º lugar no concurso. E fui 5 anos e meio de escrivão. Quando eu terminei a faculdade, saí também. Por isso que eu te chamei de doutor, Sidney. Que doutor? Que história interessante. Então, mandar um abraço pro Márcio, né? Márcio, obrigado aí, tá acompanhando a gente. O Sidney aqui já descreveu a história de hoje. Obrigado por ter contado essa história a gente não sabia, né? Então, obrigado ao delegado Márcio Muralha, participando junto com a gente. E se deu detalhe. Mas eu nunca neguei também, viu, Márcio? Eu nunca neguei que fui escrivão de polícia 5 anos e meio. Nunca neguei. Então, bacana. E voltando para o assunto da política, Dirceuzinho, você fez a pergunta para eles quem foi o melhor prefeito de Franca. Ele deu uma escapada da gente aqui. Mas tem um cara que mandou aqui no WhatsApp, ó, Daniel Bassi, mandou uma mensagem aqui e falou assim: ó, manda um abraço para o nosso melhor prefeito da história de Franca. O Daniel é vereador, menino bom, é uma pessoa muito sensata, muito ajeitado. Abraço, Daniel. Obrigado, viu? Daniel Bassi, um abraço pra você, então. Valeu, Daniel. Obrigado por acompanhando. Parceiro nosso aí também, parceiro né? Nosso, Logo a gente traz ele aqui também, né? Vamos, Daniel, gente boa, tem muita história boa também. Político jovem aí de Franca, né? Ô Sidney, já acontece com todos os prefeitos, já aconteceu comigo e fica alguns na nossa memória. Qual foi um dos pedidos mais absurdos que você já recebeu por um munícipe? Assim, ó, me dá tal coisa, não faz tal coisa. Tem algum que você marca na cabeça? Não guardei nada. Não guardou? Sempre tem, né? Mas eu não guardei, porque eu sempre soube, eu sempre lidei com o povo, né? Porque o radialista... Eu guardei uma, depois eu te conto. Você não vai acreditar. Essa você também não iria esquecer, viu? Depois eu te conto. Eu costumo dizer o seguinte: eu sempre fui como é que é o ditado do povo? O cara é um trator. Eu sempre fui um tratorzinho, porque eu sou 1,65, um tratorzinho. Eu sempre fui um tratorzinho, né? E essa gripe não me deixa, né? Nós já estamos também abusando do Sidney, já, né? Abusando do bastante tempo. E quando o Sidney tomou água aqui, só lembrar o pessoal mais uma vez, né? Que tem muita gente participando aqui, vocês podem continuar participando, porque tá valendo alguns prêmios aqui, né, Dirceuzinho? Daqui a pouco teremos sorteios, agradecer mais uma vez. Eu não estou gostando dessa história aqui de vocês, que vocês estão concorrendo com o rádio com esse negócio aqui. É um formato um pouco diferente, né? Eu estou ajudando vocês a concorrer comigo mesmo. Aí, então essa imagem para a partir de hoje, Sidney Rocha é sócio do PoloCast. Aí, que beleza. Pronto, tá, Sidney. Mas olha, as rádios todas estão também nas redes. Sim, não, o trabalho que vocês fazem lá é sensacional. Agradecer mais uma vez aqui os nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né, Dirceuzinho, que tá passando aqui na nossa televisão. Agradecer a todo o pessoal de Pedregulho, de Franca, de todas as cidades da região que estão nos acompanhando. Eu acho que hoje é disparado o maior número de pessoas de Franca que estão acompanhando. Dá para ver aqui pelos comentários, né? E lembrar mais uma vez que daqui a pouquinho tem os sorteios, né, Dirceuzinho? O pessoal pode participar, marcar um amigo aqui na nossa transmissão do Facebook, curtir a nossa página, compartilhar a nossa transmissão também para chegar a mais pessoas. Uma coisa que eu estava falando com o Sidney no WhatsApp, é impressionante, eu tenho que agradecer a todo mundo, os números que chegou o PoloCast na última edição do Márcio Muralha, o do Sidney agora, que eu estava comentando com ele, mais de 7.500 views, o vídeo do Sidney, para demonstrar o quão importante é a vida dele passando para o pessoal e quão importante é o Sidney para a população da nossa região. Sidney, recorde os seus vídeos. Aquele que eu fui gravar com você, mais de 7.500 views. Olha só, que beleza, hein? Isso demonstra o carinho que a população tem com você, né? Eu sei disso, eu sinto isso, e só sinto que não tem mais o clima para voltar a ajudar na política, né? Porque depois que você deixa, você começa a ver, porque enquanto você está
você está no burburinho, com aquele rolo compressor, você está no meio. Depois que você se afasta disso, você começa a perceber que a política acaba sendo muito injusta. Concordo. Com as pessoas, porque de repente tem um número enorme de pessoas que põem todos na mesma gamela, vou usar um termo de antigamente, de 200 anos atrás, na mesma gamela ali, sabe? E não é assim. Existem os maus políticos, os médios políticos, os bons políticos, existem os ladrões, existem os honestos, existem os sérios, mas a população não sabe diferenciar um do outro e de repente põe todos dentro do mesmo barco. E não é assim. E aí os que podem começam a sair fora. E aí vai chegar um tempo que pessoas do bem não mexem mais com o que vai ser um desastre. O que vai ser um desastre para a sociedade. Eu não torço para chegar nisso, não. Acho que ninguém torce para chegar nisso, né, Sidney? Mas a sua concepção, já enxergando o futuro, infelizmente, eu enxergo isso também. O Sidney não está errado em pensar dessa maneira. Infelizmente, a gente pode dizer que o político está desacreditado também, né, Sidney? Porque os bons pagam pelos maus. Muitas vezes. E isso não só na política, em todas as profissões. Acontece. Tem gente, por exemplo, fala assim, eu não gosto de político. Mas político não foi feito para gostar. Político foi feito para governar. Perfeito. E aí a pessoa tem que entender que para governar, é governar a nossa vida. Não é para governar a parede, essa parede aqui. É para governar a nossa vida. O político para governar a vida da gente. Os interesses nossos, a nossa vida, enfim, ela depende de governos. Eu não dependo nada de governo. Claro que sim. O governo que governa um país, que administra um país. Isso é como uma empresa. Você trabalha numa empresa, você depende da administração dela. Senão ela quebra e você fica desempregado. Um país quebra, a população entra na miséria. E assim por diante. Então, é uma pena que o brasileiro diz, não gosto de política, mexe com isso, é só ladrão. Não é assim. Tem muita gente boa aí que precisava ter oportunidade para a gente ir melhorando isso com o tempo. Mas ao que tudo indica, ao que parece, está piorando. Não sei se está. Eu não diria isso, está piorando. Mas há uma tendência em piorar. Você acha pelo desinteresse. Então, surge o desinteresse. Pessoas do bem não querem mais mexer com político. Você acha, vamos dizer especificamente em Franca, não precisa dizer o nome, você acha que tem algum expoente nascendo ou continua no mesmo marasmo? São os mesmos de sempre ou você acha que pode surgir gente nova em Franca pelo que está acontecendo hoje na política de Franca? Se eu tentar te responder, eu vou errar. Eu vou errar feio, porque eu estou muito afastado. Eu não convivo com ninguém, porque eu tenho quase uns 3 ou 4 amigos só, mas de convivência eu não tenho. Eu não convivo com ninguém. Eu convivo só com a minha família. Se eu não saio de casa, eu não vou em lugar nenhum. Quando saio com a Diva, ou saio com o Davi, que vem de São Paulo, com a família dele, então saio com o Rogério, saio com a minha neta, a Duda, mas só isso, só nesse circuito. Então vamos assim, você está afastado da política, né? Mas conta... Da vida pública, eu estou afastado também, entendeu? Eu não tenho vida pública, eu tenho vida familiar só. Então conta uma história que não é prefeitura, não é vida pública, mas como é que é a história do síndico lá da Morada do Verde? Quando você me contou que ele ia lá, mas eu não posso deixar de perguntar. Aí eu... Vai contar essa história? Teve um repórter, teve alguém... Só um jornal, sim. Só um jornal, né? Que é o prefeito da Morada do Verde. achei muito engraçado. A Morada foi o seguinte. Eu moro lá faz 12 anos, parece, por aí. E o pessoal estava insatisfeito lá, coisa e tal. E eu tô lá numa assembleia, não era mesmo, eu não vou em todas as assembleias, mas fui lá naquela. E aí foi muito interessante, porque num certo momento eu estava até do lado de fora assim, conversando com 2 senhoras,
Aí quem estava presidindo lá disse, bom, agora vamos eleger a nova diretoria. Tem chapa registrada? Não. Tem candidato a presidente? Tem candidato a presidente? Tem candidato a presidente? Sim, direito. Todo mundo começou a gritar, Sidney, Sidney, Sidney. E o Davi, meu filho, aqui de São Paulo, que estava aí lá atrás, assim, não, pai, não. Eu até achei tudo muito engraçado. Pedi a palavra e falei, olha, eu vou aceitar, vou topar para fazer aquilo que vocês precisam que seja feito e tal coisa, não me custa nada, porque o pessoal acha que você ser o presidente de um condomínio é uma coisa do outro mundo. Não é não. É claro que tem as pessoas que não entendem bem e tal coisa, às vezes falam uma coisinha ou outra, mas estou lá ajudando o pessoal, né? Tentando melhorar o bairro devagarinho, não tem dinheiro, praticamente. Havia uma previsão de déficit para esse ano de 110 mil, eu já consegui administrar, já não vai ter mais déficit. E estamos lá, melhorando devagarinho, vai indo bem. Estou fazendo com o maior prazer, para ajudar. É aquele sentido de ajudar, de participar. Entendeu? Eu quando escuto as pessoas falando, olha, eu não participo mais nada, eu não quero saber de política, eu não quero saber disso, eu não quero saber daquilo, eu fico triste, sabe por quê? Porque a sociedade precisa de pessoas que façam. Bem intencionadas, né? Precisa de pessoas que façam, né? Então, como é que nós vamos ser no futuro se nós não fizermos, se nós não construirmos um mundo melhor? Porque o mundo não é um mundão, o mundo é como o corpo humano, é de células, pequenas células, é o mundo, né? Então, a minha comunidade da qual eu faço parte, eu sempre procurei ajudar para melhorá-la. E como eu não estou mais na política, estou ajudando a minha comunidade onde eu moro. Simples assim. O gestor sempre, né? Gestor sempre, né? Não precisa ser público, né? Mas lá no bairro onde ele mora. Mas é público também, né? Também. É um público menor. Mas é um público menor, né? Exatamente. Mas dá dor de cabeça, assim, o pessoal lá? Tudo gente boa? Não, tem as pessoas que gostam de... Tem a parte administrativa sempre vai dar um sufoco a mais, podemos dizer assim, né, Sidney? Mas é muito simples, é muito simples. Eu despacho todos os dias, às 8 horas da manhã. O Rafael, que é o mais experiente lá, tem 15 anos de Morada do Verde. Então eu perguntei para ele, o que você faz aqui? Ele falou, eu sou da zeladoria. Eu falei, como é que é? Zeladoria? O que é zeladoria? Isso não existe. Eu vou te nomear gerente aqui. Você vai ser o gerente daqui. E toda manhã, às 8 horas, eu e o Rafael estamos despachando os problemas que precisam ver, o que não precisa, o que tem que pagar, o que não tem que pagar. A gente discute ali e meia hora, se tiver morador, aliás, aproveite se tiver algum morador assistindo, se quiser falar comigo, o Rafael, 8 horas da manhã eu estou lá, todo dia. O Sidney, só lembrando aqui, o Dr. Leonardo, que é vereador aqui, está falando até o ano quando você vê que foi em 2008. Então, 2008. A Cidinha trouxe onde foi e o Leonardo está falando que foi em 2008. Sidney Pequete. Quando o senhor veio para fazer o discurso por seu pai. Eu não tinha nascido ainda. Não? Tá bom. Vamos, Gustavo. Então é isso, né? Estamos chegando à reta final aqui do nosso PoloCast nesta quarta-feira muito especial, né? A gente falou do tempo aquela hora, passou de 1h30 já, viu? O senhor já, a voz não judiou dele, não. Ainda bem que eu não contei para a Diva como é que ela assistiria isso. Porque ela falou assim, você vai? Eu falei, vou. Achei que você ia trazer ela, Sidney. Vou. Vou. E a gente ainda tinha muito mais coisa para conversar, mas não vamos... Vê se não corre, viu? Né? Porque eu tenho um defeito. Agora eu estou corrigindo agora. De uns dias para cá eu estou corrigindo. Eu gosto de correr de carro. De carro não. Faz isso não. Mas ela falou assim, mas à noite você não pode dirigir. Quem que vai? Eu falei, eu vou sozinho, né? E tô parando de correr agora também. Por favor. Porque, pelo óbvio,
aí você tem que cair na real. 80 anos, meu. Por melhor que eu esteja aparentemente, tudo isso aqui tem 80. Não é brincadeira, né? E aí eu vim atrás de um carro até moderno, e o carro em certos trechos, porque de Franca aqui para ultrapassar depois da pista dupla é difícil, é muita curva e tudo, e ainda mais à noite. De dia ainda dá para fazer umas peripécias, né? Mas à noite não. Aí teve lugar do cara estar a 70 por hora, eu queria morrer, né? Eu queria morrer, o cara 70 por hora. Foi num estradão bom desse aqui, né? Que é a nossa estrada aqui, ela é boa. Você com um carro bom, né, Sidney? Quer dar uns correr um pouquinho, eu tenho um Equinox com 300 cavalos. Ô, louco. Esse aí não. Você não veio nela. Esse aí eu comprei essa semana passada, agora. É o S novo da Chevrolet, essa picapezinha Montana. E estou experimentando, está com 300 km só. Você estreou na estrada que primeira vez. Aí, ó, viu? Olha você nunca mais vai esquecer da gente. Um erro. Porque eu tinha que vir no carro, eu estou acostumado a dirigir na estrada, né? Mas vai maciando ele. Vai maciando, Bom, se a dona Diva estiver assistindo aí, dona Diva tá. Cheguei, viu? Tá tudo bem, graças a Deus. Né? Dona Diva, obrigado por ter liberado o Sidney pra gente, viu? Não sei se ela assiste isso, não tem. Eu nem falei onde era, nem nada. Só falei, fazer lá uma entrevista com o pessoal lá. Bate-papo aí, né? Cid, então eu queria que, pra gente chegar à reta final, que daqui a pouco a gente vai fazer os sorteios, né? Sim. E aí eu queria que você falasse, então, mandasse um recado, uma palavra para as pessoas que te acompanham, daqui de Pedregulho, que acompanham o seu trabalho um pouco mais de longe, para o pessoal lá de Franca, que muita gente também está assistindo e mandando mensagens positivas aqui. Queria que você mandasse um recado para o pessoal. Pois mas o recado que eu tinha que mandar, eu já falei tudo, né? Não tem muito mais o que falar. Dizer o seguinte, que a gente tem que acreditar sempre. A pessoa não pode ser pessimista, a pessoa tem que ser otimista. Otimista dentro de uma realidade, porque também não adianta falar, eu vou ser otimista, eu vou ganhar na Mega Sena. A chance é muito pequena, né? Mas assim, ser otimista em termos de vida. Eu vou arrumar isso, eu vou arrumar aquilo e arrumar. Porque o grande defeito das pessoas é o seguinte, não, isso aqui está errado, eu vou arrumar. Mas chega na hora de arrumar, não arruma. Ela tergiversa. Ela escapole. Eu sou determinado, eu vou arrumar isso. Eu vou arrumar isso porque isso é fundamental. Aí eu vou até arrumar. Isso é uma parte da vida da gente muito importante. Eu vou consertar isso. Mas não depende só de mim. Então, esquece. Não seja infeliz, porque se você tem algum problema que não depende só de você para solucionar, não seja infeliz por isso. Põe de lado. Debaixo do tapete. Vai a sujeirinha para baixo do tapete. Aquilo que depender de você, vai com firmeza e tal, que você consegue transformar muita coisa. Eu, quando faço um filme da minha vida, meu pai falava assim, você é um vagabundo, você não presta, você não vai ser ninguém na vida. Eu me lembro disso quando eu era bem adolescente. A gente é o que quer ser. É óbvio que se você quiser ser presidente da República, você não vai ser. Mas possivelmente não, porque só um chega lá, né? Mas tem muita coisa que você pode conquistar com determinação, com vontade, com disposição. Entendeu? Eu até queria... É chato eu falar isso, mas, por exemplo, hoje eu fiquei o dia inteiro fazendo inalação. E com a gripe, você vê que a minha voz está até um pouco anasalada aqui por causa da gripe. Fiquei o dia inteiro fazendo inalação, tentando melhorar o meu estado geral para eu vir aqui. Porque eu falei que vinha, eu tenho que vir. É isso, eu acho que a vida é assim, a vida é de determinação. Você precisa ser determinado a fazer aquilo que precisa ser feito. É isso. Um abraço então para todos vocês, obrigado. E vou pegar a estrada de volta aí. Se a dona Diva estiver assistindo, eu vou devagar, para ficar sossegada. Sidney Franco da Rocha. Senhores e senhoras, Sidney Franco da Rocha. Palavra que ele usou aqui, que é o maior exemplo para nós, pedregulhenses, francanos,
para todos nós brasileiros. Determinação. Nunca desista daquilo que você tem em mente. Siga em frente. Se tem percalço, se tem pedras, se tropeçar, levante. Pule-as, mas chegue lá sempre nos seus objetivos. Deixa eu pegar um gancho seu. Eu sempre falei o seguinte: se você tem algum empecilho na vida, não tropece em pedregulhos. Só tropece numa rocha grande. Em pequenas pedras, não tropece em cascalho. Não tropece em cascalho. Tropece numa pedra grande. Eu falei pedregulho, não é pedregulho. Pedregulho foi só para brincar. Não tropece, eu sempre usei essa frase. Meu filho, não tropece em cascalho. Só tropica numa pedra grande. Porque você tem na vida inteira muito mais cascalhos do que pedra grande. E você fica tropicando nos cascalhos. É isso. É isso. Esse é o nosso recado final, então, do Sidney Rocha, junto com a gente aqui, né, de Souzinho. Então, vamos finalizar. Vamos para os sorteios, né? O Sidney vai acompanhar junto com a gente aqui o sorteio. Mais uns minutinhos, Sidney. O Tamão já organizou tudo lá. Os sorteios aqui, então, do programa de hoje. Teremos, né, lá a grelha de fogo, né? O pessoal que vai poder levar também um acompanhante. Teremos 2 Pix lá da RR Multimarcas e do Thiago Propagandas. E um kit de churrasco lá da Casa de Carne Silva. Vamos então para o primeiro sorteio, que é lá da grelha de fogo. Quem vai ganhar, de Seuzinho? Vamos lá, Tauan. Então ganhou, não, que é pra mim. Então vai atualizar ali pra gente ver quem que vai ganhar, então. Lá de Seuzinho, quem foi? Clara Ferrari. Clara Ferrari ganhou então o rodízio lá da Grelha de Fogo, lá de Franca. Um abraço, pessoal da Grelha de Fogo. A Clara vai poder levar uma pessoa, né? Pode levar um acompanhante, pode ser quem ela quiser, ela pode levar. Clara Ferrari, então, foi quem ganhou um rodízio com acompanhante lá da Grelha de Fogo de Franca. Vamos então para o segundo sorteio, que é um Pix no valor de R$100 da RR Multimarcas. Vamos ver quem vai ganhar. A Cidinha Cícero. Aí, ela participou aqui junto com a gente, ela, né? Que deu onde foi o local do discurso do Sidney, né? Aí ela que ganhou. Então a Aparecida Cícero foi quem ganhou então o primeiro Pix da RR Multimarcas. Um abraço então pra galera lá da RR Multimarcas e também para a Cidinha, né? Aparecida Cícero, parabéns, que ganhou Cidinha. Esse Pix. Vamos então para o terceiro sorteio, que também é valendo um Pix no valor de R$100. Quem ganhou foi Ellen Guimarães. É a segunda vez que ela ganha aqui. Verdade, ela já ganhou, acho que no primeiro programa. Acho que foi. O Pedro Cristiano, se eu não me engano. Mas um abraço então pra ela, e ela participa de tudo, né, junto com a gente aqui. Obrigado, Ellen. Obrigado, Ellen, pela audiência de sempre. Vamos então pro último sorteio agora, valendo um kit de churrasco lá da Casa de Carnes Silva. E quem vence é Breno Augusto Silva. É do Alto Porã? É o Breno do Alto Porã. Valeu, hein? Valeu, Breno. Obrigado pela sua participação. Vai ganhar aí um kit de churrasco lá da Casa de Carnes Silva. Então chegamos ao final, pessoal, de mais uma edição do PoloCast. É isso aí. Obrigado pela audiência. Valeu. Um abraço e até a próxima.